Meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus esteja conosco nesta noite, nos auxiliando nessa tarefa de divulgar esse teu Evangelho. Um Evangelho que tem nos ensinado muito a entender o porquê das diferenças, das lutas, dos nossos desencontros e, às vezes, caminhando por caminhos terríveis, mas todos eles apropriados para o nosso aprendizado. Mas, inicialmente, nosso boa noite a todos, né? E desejar do fundo do meu coração que iniciemos um ano, mais um ano da nossa jornada, da nossa caminhada, e que possamos ser felizes, respeitando as criaturas, edificando em nossos lares um recanto para que essa espiritualidade amiga possa fazer morada junto a nós. Quanto é importante esse nosso relacionamento com os dois lados da vida, nos proporcionando sempre a alegria, a paz, a felicidade interior, essa paz que procuramos tanto e que ela se encontra escondidinha dentro dos nossos corações. Então, um próspero ano, né, que iniciamos este ano resolvido a nos melhorarmos, a nos conhecermos profundamente e ir aos poucos burilando as nossas almas. Bem, o que nos toca nesta noite é o estudo do Evangelho referente à coletânea de preces espíritas. Esta coletânea é um meio que a espiritualidade encontra de mostrar quantas maneiras, né, poderemos auxiliar os nossos irmãos e também nos preparar para receber esses recursos oriundos do mundo maior, do mundo espiritual. E a gente aprende na nossa doutrina, Espiritismo é religião dos amigos espirituais, é religião dos espíritos. E eles vieram nos proporcionar esta alegria de adquirir esses conhecimentos. Então vamos lá, vamos falar sobre a prece, inicialmente. Gente, como a prece é de suma importância em nossas vidas. A prece é o caminho do homem ao encontro do Pai que nos criou. A prece é a oportunidade de deixar falar os nossos sentimentos mais íntimos, deixar gritar dentro de nós aquilo que nós carregamos e que muitas vezes ocultamos. Então nos é dada esta oportunidade através desta doutrina abençoada, de através da prece irmos ao encontro dos nossos mentores espirituais, primeiramente ao encontro de Deus, nosso Pai maior, e ao encontro de nossos amigos espirituais, dos seres que amamos e que já não se encontram conosco.
A oportunidade da prece é um dom insuperável a todos nós. Então vamos tentar estudar, compreender o porquê que os Espíritos deram as fórmulas, o encontro, pincelaram, mas deixa a nós outros a oportunidade de externar os nossos sentimentos através da prece. Os Espíritos sempre disseram, isso é interessante, viu, anotarem, a forma não é nada. Agora o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. E que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Vocês analisaram a prece que Jesus nos trouxe, a importância, diz o Mestre, que nós temos que ir ao encontro dessa luz, ao encontro dessa energia, para que tenhamos força de caminhar no mundo de provas e expiações, mas o mundo apropriado à nossa condição de espíritos ainda com dificuldades. As principais qualidades da prece, olha que coisa importante isso. As principais qualidades da prece são a clareza, a simplicidade e precisão. Sem excessos de palavras, sem adjetivações inúteis, que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. Olha os nossos amigos espirituais nos ensinando. A força da prece. No nosso caminhar, na nossa jornada na casa espírita, quantas vezes nos deparamos com situações difíceis, com lares na iminência de se separarem, casais em conflitos de toda ordem, por falta da implantação de um evangelho no lar, de uma prece no lar, ter por hábito orarmos a Deus, a esse Criador, agradecer tudo quanto Ele nos proporciona, que é muito mais do que na realidade merecemos. O objetivo da prece é o de elevar nossas preces a Deus, nossas almas a Deus. É o encontro da criatura ao encontro do Criador. É esta alegria de ir em busca do Pai maior. E quantas vezes temos simplesmente virado as nossas costas. A importância da prece em nossas vidas. Ela é, assim por dizer, primordial. É o nosso diálogo. É o abrir corações. É ir em encontro
das criaturas que carregam também provas difíceis e dolorosas e que necessitam da nossa ajuda, da nossa prece diária, em busca de encontrar soluções para as nossas dificuldades. Temos tudo na mão para encontrarmos a felicidade e fugimos dela. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. A primeira, preces em geral. A segunda, prece para si mesmo. Quantas vezes, né? Nos ajoelhamos e rogamos ao Pai ajuda para sairmos de dores difíceis, doloridas mesmo, fere a nossa alma, e as dores das almas é que nos despertam para as coisas da vida. Preces para si mesmo, prece pelos encarnados, que é aquelas criaturas que constantemente nós estamos visitando. Prece pelos desencarnados. Como isso é importante, gente. Você se lembrar da criatura que já foi e que está precisando, não é? Ouvir a nossa prece, sentir que nós os amamos. Então, a importância da prece aos nossos irmãos desencarnados. Prece pelos doentes e pelos obsediados, pelos obsessores, porque nós estamos todos no mesmo barco, não é mesmo? Agora, prece lá para as reuniões espíritas. Quando eu, novato ainda, eu cheguei na doutrina dos espíritos, mas esses espíritas rezam demais, oram demais, oram para tudo. Ora para iniciar uma reunião, né? Ora em benefício, faz vibrações em benefício dos necessitados. Ora para encerrar os trabalhos, né? Ora pelos médios. Aí essa espiritualidade, como sempre, né? Amiga. Vocês nem imaginem, gente, o trabalho que essa espiritualidade tem para conosco. O carinho. Removem montanhas para nos ajudar. Agora é preciso estar preparados para ouvir. Deus, esse Pai extraordinário, está 24 horas conosco. Não nos abandona. Se o sofrimento nos visita, consequências da nossa invigilância, dos nossos tropeços no passado. Preces para si mesmo. Quando a gente estiver doendo o coração, né? Vá em busca desses recursos. Então estão lá as preces aos nossos anjos guardiões, aos espíritos protetores, porque nós constantemente esquecemos, né? De agradecer aqueles nossos anjos da guarda, que estão sempre com a gente, carregando, ajudando-nos a carregar o nosso fardo, nos prestando todo auxílio, né? Olha, para afastar os maus espíritos, o que afasta os maus espíritos? O bom pensamento, as boas ações, a prática da caridade, porque se eu tenho um espírito me acompanhando, um obsessor, eu sou completamente endividado para com ele. Então eu estou tendo a oportunidade de me melhorar. Se eu não procurar melhora,
eu estarei sempre com Ele, me acompanhando. Mas vamos lembrar sempre, os maus espíritos são nossos irmãos. A única diferença é que ele ainda não encontrou Jesus. Ele ainda está enfermo e se compraz ainda na prática do mal. Mas se nós não der guarida no coração, melhorar os meus sentimentos, eu vou ajudá-lo também a se melhorar. Para corrigir um defeito, gente, não é fácil não, né? Para corrigir um defeito, para resistir a uma tentação. Quantas vezes, né? Somos testados. Então, a prece para resistir. Ação de graça, né? Pela vitória obtida sobre uma tentação. Isso aí a gente faz pouco, viu? A gente gosta de rezar, de pedir, de orar, mas para solicitar, para pedir, para agradecer, raramente nos lembramos. E é isso importante. Não vamos nos esquecer que nós temos também a obrigação, não é, de agradecer por tudo quanto nos tem proporcionado. Olha aí, primeiro do ano nós estamos aqui todos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Então vamos agradecer, né? Do fundo do coração, iniciarmos o ano, né? Primeiro dia do ano estamos aqui firme, seguindo Jesus lá. E a gente tem que agradecer a quem? A eles. Para pedir um conselho, isso é excelente. Isso é muito bom, viu? Abrir o coração, pedir mesmo, olha, meu amigo, as coisas estão pretas, né? Me ajude, eu estou precisando de você. Qual é o caminho a seguir? E vem, viu? As respostas vêm. Para pedir um conselho nas aflições da vida da gente. Ação de graças, né, por um favor obtido. Ato de submissão e de resignação. Diante de um perigo iminente, porque na hora H, né, a gente, ai meu Deus, ai meu Senhor, me acorde. Né? Ação de graças após ter escapado de um perigo. Outra prece importante, gente. O nosso espírito, ele simplesmente é uma energia. Quando entramos em sono profundo, na hora de dormir, em vez de eu assistir um filme de pesadelo, um filme de terror, né, que vai me deixar, eu devo assistir orar. Se for assistir um filme, assiste um filme que eleva, que nos alimenta a alma de coisas boas. É como a música, né? A música nos faz viajar longe no tempo. Né? Na hora de dormir, toda noite, gente, vamos fazer a nossa prece. Pedir a Jesus que o nosso trabalho continue, porque é assim que a gente entra em sono profundo, o nosso espírito se desliga e vai procurar os ambientes que estão gravados na nossa cabeça. Então, cuidado. Na hora de dormir, fazer a nossa prece com fé. Na previsão da morte próxima. Quantas pessoas nós já assistimos, né? Ao se aproximar da hora do desenlace, normalmente as pessoas sentem a presença dos amigos, dos familiares queridos. Não é? Aí naquela hora ele fala nesses familiares, porque nós estamos viajando
para o limiar de uma vida exuberante. Exuberante. Por alguém que esteja em frição, porque, gente, nós temos que ligar, porque isso é caridade. E a pessoa não precisa nem saber. Nós sabemos de uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, né? E quantas vezes, gente, nós nos tornamos espíritas por causa disso. Porque, às vezes, vê pessoas, né, de bem passando por dificuldades. Né? Mas ele está tendo a oportunidade, né, de se redimir. Ele está conseguindo pagar as suas dívidas. Ação de graça por um benefício concedido ao outro. É aquela famosa lembrança, né? Vamos vibrar com as conquistas dos nossos irmãos, né? Que caminham conosco. Que ele arrume um bom emprego, um bom salário. Porque é difícil quando falta o pão e o alimento. Por nossos inimigos, né? Isso aí é gostoso quando se fala assim, eu não tenho. Graças a Deus eu não os tenho. Só se tiver do outro lado, né? Ação de graça pelo bem concedido, né? Ao nosso inimigo vibrar. O Cristo não disse, ame até mesmo os teus inimigos, né? Pelos inimigos, orar pelos inimigos do Espiritismo. Porque as pessoas têm pouca noção. Porque o Espiritismo precisa ser estudado, né? Senão a gente fica boiando. Prece por uma criança que acaba de nascer. Prece por um agonizante, orando para que abra os seus caminhos, se liberte. Prece pelos desencarnados, olha aí. Por alguém que acaba de desencarnar. Gente, quando acontecem esses acidentes, né? A nossa obrigação é orar. Caiu um avião. Né? Fizeram a passagem de 200 e tantas pessoas. São 200 e tantas almas, né, que se libertaram, mas que precisa, porque não esperavam. Então, pelas pessoas que acabam de desencarnar, pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem prece, né? Por um inimigo morto, por um criminoso, por um suicida. Suicida, minha gente. Quantos de nós, com tudo na vida, nascem perfeito, jovem ainda, porque briga com o namorado, desmancha o noivado, se mata. Se esquece de que está fugindo de um compromisso, porque o corpo não é nosso. Nós estamos apenas usando esse envoltório para o nosso aprendizado. Por quê? Nós não temos esse direito. Eu digo mais, nem sequer pensar pelos espíritos arrependidos, pelos espíritos endurecidos. A gente fala do suicida, gente, mas olha, o sofrimento é difícil, mas nunca vamos esquecer que Deus é o Pai. Deus é misericórdia, Ele vai receber, só que vai passar por momentos difíceis. Primeira grande decepção. Ele acorda do outro lado e vê que não adiantou nada, que a morte não existe, então continuam as mesmas dificuldades,
agravadas pelo seu ato hediondo. Pelos doentes obsediados, é que faz muito na casa espírita, né? Obsediados e obsessores. Viu? Olha que importante, fazer a prece para o obsediado e para os obsessores, aqueles ferrenhos adversários, que precisam acordar, despertar também, porque isso não leva a nada. Agora vem o principal, gente. Essa prece, segundo Mateus, foi realizada por Jesus. O nosso mestre foi que nos ensinou a orar. Agora prestem bem atenção na profundidade dessa prece, gente. Preste bem atenção. Olha, sobre a forma mais singela, resume todos os nossos deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Está aí, ó, um suicida em que pé fica. Nós precisamos ter conhecimento disso, não é? Puxa vida, nós temos obrigação, nós temos deveres. E quando a gente fala suicídio, gente, atrás do suicídio vem a eutanásia, vem a pena de morte. São coisas que nós temos que analisar. Olha, começa a prece assim, olha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós, agora eu me permito, eu fiz uma colinha aqui, porque tem umas coisas aqui que precisam ser ditas, sabe? Está ouvindo bem, Ari? Está ouvindo bem? Então vamos lá. Quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos reconhecendo, não é? Nós estamos reconhecendo que nós somos filhos do Criador. Então, olha a importância. Pai Nosso. Então, nós sabemos que Ele é o nosso Pai. Nós estamos reconhecendo essa situação. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o nosso poder e a vossa vontade, a harmonia do universo, testemunha uma sabedoria e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. Veja só a importância de nos colocarmos em oração. Nós estamos abrindo o coração para o Pai. Nós estamos pedindo a Ele socorro, mas Ele nos mostra caminhos que temos que seguir. Nós vemos aí a prova de uma solicitude paternal, né? Porque nós estamos como filho, Pai, eu estou aqui, eu preciso de você. O que Jesus, né, quis nos dizer? Que santificássemos esse nome
que respeitássemos o Deus, o Criador, porque Ele, na realidade, é o nosso Pai. E sempre nós costumamos virar as nossas costas para esse paizão que quer o melhor para a gente. Senhor, destes ao homem lei cheia de sabedoria, e que fariam a nossa felicidade, se as observássemos. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz, a justiça, e se ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de os prejudicarem, como fazemos constantemente. Olha aí. Venha a nós o vosso reino. Coisa mais importante, gente. O reino de Deus se encontra onde? Não foi que Jesus disse? O reino de Deus encontra-se dentro de cada um de nós. Só depende de acordar. Porque temos necessidade de irmos ao encontro em busca desse reino. E esse reino que vai nos proporcionar o quê? Né? A nossa paz interior, o nosso bem viver, a oportunidade de nos amarmos uns aos outros, de caminharmos por caminhos sólidos, sem medo, sem temer nada. Nós estando com Deus, não tem nada a temer. Olha lá. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. E o que Ele quer? Dos seus filhos. O que nós queremos dos nossos filhos? Nós nos sentimos bem quando eles estão bem. E nós passamos por tormentos quando vemos filhos nossos em dificuldades. A mesma coisa é o Pai, esse Pai de misericórdia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui eu fiz uma colinha também aqui, e ele é muito importante. Porque nós pedimos o pão nosso de cada dia, não só o pão espiritual, quer dizer, o alimento para o dia a dia, mas o pão espiritual, o pão do conhecimento das leis de Deus. Isso nós estamos pedindo, o pão nosso de cada dia, nos dê hoje. Então é o pão da matéria que precisamos para sobreviver e o pão espiritual que faz as nossas almas, né, se engrandecerem. Irmos às fontes apropriadas para nos abastecer, para alimentar as nossas almas. Perdoai nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Gente, essa prece é extraordinária, gente. E o perdão
Nós não teremos paz de consciência se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Porque quantas vezes ofendemos o próximo? Às vezes sem mesmo perceber. Vamos educar a nossa alma, preparar os nossos espíritos para aprender a amar o próximo e a perdoá-los. Ai de nós se o Pai não nos perdoasse. Quantos tropeços estão tendo na vida e somos levantados, erguidos? Vá para frente, meu filho, caminhe. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Isso aí nós estamos sendo testados 24 horas por dia. Vamos evitar e não vamos também estar do outro lado da medalha. Vamos aprender com Jesus a caminhar firmes em busca dessa luz. Jesus é esse porto seguro nas noites difíceis de tempestade, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Coisa linda, né? Assim seja. Termina a prece. Que tenhamos aprendido com Jesus a caminhar firmes, a acreditar nessa energia, nesse ser que doou a própria vida para que nós pudéssemos caminhar. O que seria desta humanidade sem Jesus? O que seria de nós? Meus queridos irmãos, vamos ter por hábito chegar em nossos lares, nos prepararmos para o sono, lendo uma página do Evangelho, que é luz perene, luz imperecível em nossas vidas. E temos tanta necessidade dessas luzes. Precisamos tanto de Jesus, como nunca antes. Estamos chegando numa época de grandes transformações. Vamos estar preparados para ajudar o Mestre a semear esse teu Evangelho no coração imperdenidos, nos corações doloridos, dos nossos irmãos que perambulam pelos caminhos do crime, do assassinato, do roubo. Colocar no coração das pessoas a necessidade de nos melhorarmos a cada dia. Que, Senhor, o Mestre querido, que essa criatura extraordinária, que este nosso querido irmão estenda as suas mãos, nos abrace carinhosamente e nos conduza para o caminho do bem, da paz, da alegria, da felicidade, sem medo de ser feliz, sem medo de enfrentar as realidades duras da vida,
Estamos nos preparando para a grande viagem, todos nós. Faremos tantas quantas forem necessárias ao nosso burilamento, amadurecendo as nossas ideias cristãs, seguindo este homem que foi Jesus. Esta oportunidade extraordinária de termos vivenciado esse apostolado. Estamos apenas levantando o véu de tudo aquilo que precisamos ver. Existe lá fora um mundo extraordinário, uma vida exuberante. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos dê juízo, nos ensine a caminhar firmes nesse terreno, às vezes difícil, mas apropriado à nossa condição, de espíritos ainda endividados para com a lei maior. Meus queridos irmãos, está dado o nosso recadinho, né? E vamos ajudar Jesus a implantar o seu evangelho na terra. E primeiramente em nossos corações. E ajudar o mestre querido a ensinar que necessário nos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor.